Paz do Senhor, povo de Deus. Nós estamos aqui agora no grupo de estudos Café Teológico e vamos apresentar nesta oportunidade os estudos a respeito de seitas e heresias. É um estudo bastante amplo no sentido de que a gente vai estudar diversas seitas e algumas heresias que são desde o tempo da igreja e até mesmo na época do judaísmo até os dias de hoje. E o objetivo é fortalecer o nosso conhecimento, né, para que a gente possa saber se defender ou defender a igreja, defender a sua casa e a própria fé a respeito da entrada, né, de seitas e de heresias na nossa vida cristã. Nós sabemos que na atualidade, principalmente, a gente tem uma invasão, né, de muitas, principalmente heresias. Algumas seitas ainda sobrevivem, nós vamos ver um pouquinho a respeito disso, mas o objetivo é a gente saber, conhecer, né, o que são seitas e o que são heresias. Sendo que a proposta desse estudo não é de forma nenhuma atingir pessoas, né, mas sim falar a respeito de quais são os efeitos e o que é que de fato são essas heresias e essas seitas também, tá bom? Então eu pretendo fazer isso em algumas exposições. Nós já fizemos isso na igreja e a ideia agora é a gente poder compartilhar também com os amigos aqui no Facebook do Café Teológico. E muito provavelmente, para não ficar algo muito extenso, isso vai ser feito em mais de uma aula. Então vamos ver o que dá para a gente fazer hoje e a partir daí a gente vai traçando, né, quais os próximos passos, tá ok? Tá aí então o tema do nosso curso de hoje, Seitas e Heresias. O nosso curso, a nossa aula, que está baseada no Evangelho de João, é a palavra que nós vamos direcionar, né, para esse estudo. João capítulo 8, versículo 31 e 32, e depois João capítulo 17, versículo 17. Diz assim: Então João disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está aí então na tradução da Nova Almeida. E aí o destaque está para a palavra permanecerem. Jesus ele colocou uma condição como evidência, né, do seu ministério, de que as pessoas são discípulos dele a partir do momento que permanecem na palavra, né, seguindo os seus ensinamentos, seguindo o ensinamento da Bíblia. Então, a partir do momento que que as pessoas não permanecem, se desviam, então é uma evidência de que essa pessoa ela não é um discípulo de Cristo. E ele aponta para a palavra, né, como verdade. Uma outra passagem de João, ele diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, existe um sentido fechado de que primeiro é necessário permanecer na palavra e depois o apontamento de quem é a palavra, de quem é o verbo, que aqui a Bíblia trabalha isso de Gênesis a Apocalipse, de que é o próprio Jesus Cristo. O objetivo desse estudo é apresentar e diferenciar os conceitos e características entre seitas e heresias, conhecer algumas seitas e heresias dos tempos bíblicos e as atuais, mostrar a importância de um bom conhecimento da palavra de Deus e de estar atentos para as heresias do nosso tempo. Esses são os objetivos desse estudo de hoje. Para começar, eu queria falar um pouco a respeito do conceito da palavra apologia. Muito provavelmente a gente já ouviu falar frases do tipo: a apologia, um determinado artista faz apologia a drogas, por exemplo, a armas. E no campo religioso existem alguns apologetas ou apologistas. E o que é que significa isso? Apologia, na sua etimologia, ela vem do grego, de apologias,
é um substantivo feminino e é um discurso através do qual se defende. Então, a apologia é basicamente isso, um discurso pelo qual se defende, explica ou elogia uma doutrina, uma religião, uma obra literária ou artística. A apologia ao cristianismo, por exemplo. Por extensão, como exemplo, tem ação de defender algo ou alguém apaixonadamente, apologia do protestantismo, apologia da culinária mineira. Essa fonte aqui é o dicionário Dício. Então, apologia é o discurso ou o ato de você defender algo que não necessariamente é posto se aquele algo que está sendo defendido, aquela ideia que está sendo defendida está certa ou errada. Então, a apologia é no sentido neutro, é um sentido que não necessariamente faz julgamento daquilo que é objeto da defesa, mas sim o ato de defender. Eu assemelho, na verdade, isso aqui a um advogado. Né? Um advogado, a ênfase, né, da sua profissão, né, é justamente ter esse ato de ser um apologeta nato. Ele precisa defender algo ou alguém, uma ideia. Os conceitos de seitas e heresias. Vamos lá. Seita. No campo religioso, é um grupo que segue uma doutrina, um conjunto de ensinamentos que deriva ou diverge de uma religião. Então, o que é que eu comparo a seita? A seita, na verdade, é um filho, né, de um adulto, que nesse caso é uma religião, que no nosso caso ele pode ser considerado o cristianismo. Então, uma seita, ela nasce a partir do cristianismo. E o cristianismo, ele é, num certo sentido, também uma seita. A questão é que a gente vai ver seita no sentido pejorativo, né? Mas no livro de Atos a gente vai ouvir lá falar que a seita dos cristãos ou do cristianismo, né? Ou a seita dos nazarenos. Então, no certo sentido, nós também somos seitas. Agora, o que a gente vai ver são essas seitas que descendem do cristianismo, ou que se dizem cristãs. Heresia. Heresia é uma divergência em ponto de fé ou de doutrina religiosa. É uma opinião ou doutrina diferente às ideias recebidas. Ou seja, o que quer dizer isso? Que no cristianismo existe uma base de ideias, obviamente centrada na Bíblia. A partir do momento que alguma dessas ideias elas são distorcidas a ponto de colidir basicamente com uma ideia central, com a ideia principal, ela passa a ser uma heresia. E daí por isso chama divergência em um ponto, ou uma opinião ou doutrina diferente às ideias recebidas. Ou seja, você recebe um ensinamento, mas o que você propaga é um ensinamento divergente ou diferente daquilo que você recebeu. Então isso é uma heresia. E o fato é que a heresia ela pode ser muito bem, tanto aceita quanto a heresia, mas a heresia ela pode ser perceptível, muito detectada muito facilmente, mas ela pode ser muito camuflada, né? Inclusive há textos bíblicos que afirmam que os falsos mestres eles introduziram isso lá nos tempos da Bíblia, ainda no primeiro século, heresias dissimuladamente, ensinos de maneira que as pessoas ali tinham dificuldade de perceber que se tratava de uma distorção nos ensinos. Então, a heresia ela vem com essa carga que muitas vezes ela é muito evidente, mas às vezes ela é embutida dentro de uma ideia. A heresia também, ela diferente da seita, a gente pode estar dentro de uma igreja, por exemplo, verdadeira, mas que em algum momento ela pode trazer algum ensino herético. E muitas vezes porque não se tem uma ideia, digamos assim, que é consolidada, até porque a, existem a maioria das igrejas aqui no nosso contexto, elas os pregadores, por exemplo, os professores, eles não têm um ensino padrão, não tem um padrão. Então, é muito comum um determinado pregador
no momento que ele está fazendo ali a exposição da palavra, ele, como ele não foi orientado em como fazer uma interpretação de um texto bíblico, uma exegese, o que é hermenêutica, se você falar disso é capaz da pessoa nem saber o que é que você está falando, mas prega, mas ensina, e muitas vezes influenciado por algumas interpretações ou por questão de tradição, às vezes traz um ensinamento errado, que é contradizente, inclusive com a Bíblia. Eu me lembro que uma certa vez, eu quando era novo convertido, tive uma oportunidade e fui ler Romanos 8, acho que a partir do 35, onde vai falar que nada nos separa do amor de Deus. Mas aí no final da minha oportunidade, eu acrescentei algo que não está lá no texto. Eu disse, não, nada nos separa do amor de Deus, mas nós podemos nos separar do amor de Deus. Mas como assim? O texto ele coloca de uma maneira muito clara que é impossível que nós sejamos separados do amor de Deus, mas ainda assim eu achei que eu posso, mesmo que esteja lá dizendo que nem a profundidade, né, nem a altura, nem seres espirituais, né, nem a dificuldade é capaz de nos separar do amor de Cristo, mas eu achei que eu era mais forte talvez do que tudo isso a ponto de poder me separar do amor de Cristo. Então eu achava que naquele momento que eu era que era possível. Então isso na verdade é um ensino herético. E perceba, a heresia, como foi no meu caso, não foi algo proposital, né? Foi algo de certa forma inocente, mas que quem ouviu aquilo ali pode ter tido uma compreensão errada justamente porque eu dei uma posição equivocada e aquela pessoa ali pode ser que guarde até para o resto da vida uma posição muito igual e que propague aquilo e que vá ainda assim propagar para outras pessoas e que vá trazer algum prejuízo na fé, né? Ou seja, isso reforçando o que eu falei anteriormente, que é possível sim que dentro de uma igreja verdadeira possa existir heresias que mesmo que sejam sem ter a intenção, mas que não deixam de ser heresias. Isso não vai mudar, tá ok? Então por isso é importante a gente ter o conhecimento necessário para poder saber identificar qual é o limite, qual não é o limite de uma heresia ou não, tá bom? Características de seitas e heresias. Bom, como saber identificar o que é uma seita, por exemplo? A gente ouve muito falar de algumas religiões, de alguns grupos, mas só de ouvir falar mesmo. Alguém diz assim, olha, não se misture, eu não dê ouvidos a esse grupo, porque esse grupo é uma seita, mas a gente não sabe identificar um grupo, por exemplo, que seja desconhecido, ou a gente não consegue identificar muitas vezes se aquela pessoa que não se identifica como fazendo parte daquele grupo é membro de uma determinada seita, mas existe algumas coisas que nós podemos identificar em seitas. Por exemplo, a maioria das seitas ela traz consigo uma coisa chamada exclusivismo. O que é o exclusivismo? Eles arrogam para si de que a salvação, por exemplo, a pessoa salva, a pessoa só é salva se for do meio deles, se crerem na mesma fé, compartilharem a mesma fé, se fizerem a mesma prática, se congregarem com eles. Eles às vezes se chamam de remanescentes fiéis e se auto-intitulam como a única religião verdadeira. E aí a gente tem várias assim. Temos várias religiões que dizem assim, não, a única religião verdadeira é a minha. No cristianismo histórico e no cristianismo bíblico, não é possível a gente fazer uma afirmação dessa de que a igreja tal, por exemplo, uma determinada denominação, é a única igreja salva, porque se uma determinada denominação que se intitula cristã e ao mesmo tempo ela diz que é a única religião verdadeira ou que para ser salvo precisa congregar com eles e crer na fé e professar fé identicamente a eles, então a gente tem um problema aí, porque isso é uma característica chamada de exclusivismo e que está dentro de todas as falsas religiões.
Um outro fator interessante, né, dentro dessa prática de seitas que a gente pode identificar são as suas fontes de autoridade. No cristianismo, inclusive isso é um dos lemas da reforma, sola scriptura, a Bíblia ela é a única fonte de autoridade, tá? E ela precisa ser a única fonte de autoridade. Infelizmente, até dentro das igrejas verdadeiras, algumas pessoas não conseguem identificar que, até dentro da própria denominação dela, a Bíblia ela precisa ser a única fonte de autoridade. Então, muitas vezes, a fonte de autoridade, e eu já tive essa experiência de perguntar para alguém qual é a fonte de autoridade nossa, e as pessoas dizerem assim: a minha consciência, é o meu pastor, enfim. E aí vão surgir um monte de coisas, mas assim, a nossa consciência não é a nossa fonte de autoridade. O seu pastor, o meu pastor, não é a nossa fonte de autoridade. A fonte de autoridade da autoridade é a Bíblia. Então não pode ser nada relacionado ao homem. Então existem coisas que a Bíblia afirma diretamente que a nossa consciência quer fazer diferente. A Bíblia afirma uma coisa e a gente, na nossa consciência, na nossa guerra espiritual, né, na nossa guerra interna, a gente quer fazer diferente, por exemplo. Mas ocorre que a Bíblia, ela é, dentro do cristianismo, a regra de fé e de prática. Então, se está na Bíblia ou se não está na Bíblia, é seguido da maneira que a Bíblia ela nos ensina. Então, a Bíblia nas seitas ela não tem essa exclusividade como autoridade. Então, a Bíblia, eles creem na Bíblia, mas eles geralmente compartilham com outros escritos e geralmente dos seus líderes ou fundadores que supõem serem tão mais injustos, tão ou mais inspirados que a Bíblia. Ou seja, eles pegam as informações, a tradição, os escritos dos seus líderes ou de fundadores e colocam muitas vezes em pé de igualdade com a Bíblia. Então, um determinado assunto, por exemplo, que a Bíblia ela trata, se o fundador ou se o líder ensinar de uma maneira diferente da Bíblia, então eles colocam a Bíblia de lado e vão seguir os ensinamentos do seu mestre, tá bom? Então, vai seguir o livro do mestre, o ensino do mestre. O do mestre aqui entenda-se como fundador, muitas vezes, ou líder. Mas a Bíblia ela fica em segundo plano. Então, a Bíblia ela é medida pela informação do mestre, quando na verdade deveria ser o contrário. O mestre ele é medido pelo que a Bíblia nos ensina. Então, se o mestre facilita, e aí eu não posso desprezar, inclusive dentro da igreja verdadeira, a ação do mestre, do ensinador, do pastor, no sentido de que são pessoas que foram dadas por Deus para a edificação da igreja. Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade com isso, porque pensa que é muito fácil, eu chego lá, pego a Bíblia, simplesmente oro, peço a Deus iluminação do Espírito Santo e tá tudo bem. Não é somente isso, né? As pessoas muitas vezes desprezam a necessidade de que tenhamos bons mestres, bons ensinadores, né? Mas que esses ensinos eles sejam à luz da Bíblia e não o contrário, tá bom? E aí a gente tem como exemplo aqui, ó, no kardecismo, os escritos de Allan Kardec, dos Testemunhos de Jeová, que, né, Charles Taze Russell e Torre de Vigia, no mormonismo, Joseph Smith, no adventismo do sétimo dia, Ellen White. E perceba que são todos esses aqui que eu citei, que eles trazem em algum momento alguns ensinos que estão divergindo muito criticamente, né, muito seriamente da Bíblia, mas que os seus seguidores, eles não estão nem aí, eles creem daquela forma ali e muitas vezes quando vão pregar seus discursos ou que vão defender a sua fé ou a sua religião, eles vão utilizar justamente o que disse o seu profeta, o seu líder. Mas aí, dando uma olhadinha lá no livro de 2 Timóteo, Paulo ele deixa um conselho ali para o seu discípulo, né, qual é a serventia da escritura
para o ministério dele. Vamos ver lá, 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. O que é que está dizendo lá? O que é que foi que Paulo disse para Timóteo? 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Eu estou lendo aqui na versão Nova Almeida atualizada. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, ele está fazendo referência à própria Bíblia. E aqui, detalhe, muito provavelmente ele está falando do Antigo Testamento, né? Porque nessa época aqui o cânon ainda não estava fechado, então circulava as cartas, que algumas delas a gente tem já no cânon no Novo Testamento, mas o que era realmente fixo, né, além dessas cartas, era o principal que já se tinha, que era o Antigo Testamento completo. Então ele fala isso, e hoje nós temos a facilidade de ter o Novo Testamento, a nossa compreensão vai mais além, muito provavelmente, do que esta geração aqui, porque não tinha esse agregado, né? A Bíblia da maneira que ela é construída hoje. Não está agregado, não estava agregado. Então a comunicação era feita através dos e-mails da época, que eram as cartas, né? Um outro ponto interessante aqui na questão dessas características de seitas e também de heresias são as distorções de doutrinas centrais da Bíblia. Então, preste atenção, se essa denominação ou se esse grupo ele diverge de alguns desses temas que eu vou passar aqui agora, muito provavelmente esse grupo é uma seita. Então, se ele não crê na Trindade, salvação somente pela fé, nascimento virginal, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, humanidade e odeidade de Jesus Cristo, então, muito provavelmente ele trata-se também de um grupo de seita, tá bom? E observe, esse é preciso que a gente tenha pelo menos uma noção do que são todos esses temas aí que eu coloquei para você, porque muitas vezes a gente consegue ser facilmente convencido, porque geralmente as seitas, os praticantes das seitas, eles têm um conhecimento bíblico muitas vezes superior ao cristão autêntico. Observe. Então, você, por exemplo, vai conversar com o testemunho de Jeová, é muito complicado. Se você não tiver um conhecimento, primeiro, pela maneira com que eles abordam esse sistema de indagar, né, os seus ouvintes, de fazer pergunta o tempo todo, na verdade isso é uma estratégia para que ele possa chegar no objetivo dele. Então, ele lança uma pergunta que ele espera uma resposta em cima daquela pergunta que ele fez. E geralmente a gente dá, porque são perguntas muitas vezes diretas, e que a tendência é a gente responder exatamente como eles querem. Então, à medida que a gente vai respondendo, a gente vai passando de fase, sabe? Vai avançando, vai avançando, vai avançando, até chegar no momento que ele vai conseguir, no mínimo, balançar aquela pessoa que está ouvindo. Tá bom? Muitas vezes a gente só não aceita o chamado deles porque a gente já sabe que é uma seita, muito embora às vezes a gente não entenda direito o que quer dizer isso, mas muitas vezes a gente se trava por conta disso. Então a gente meio que dá razão a eles, e alguns até aceitam o estudo depois, porque para não ficar constrangido naquele momento de dizer ou não, visto que dentro de um debate, dentro daquele questionamento, ele saiu perdedor. Então ele termina dizendo, não, volte aqui outro dia e tudo mais. Mas é necessário, isso mostra o quanto eles conhecem, por exemplo, a Bíblia, e eu digo isso entre aspas porque conhece com um propósito de uma maneira distorcida, não é da maneira correta, da maneira cristã. Para reflexão tem aqui 2 Pedro capítulo 2, versículos de 1 a 3, o que é que diz? Olha só, olha que interessante. Assim como surgiram os falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles,
o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Então veja que passagem extraordinária, e veja como é que dentro do primeiro século a igreja ela já sofria o ataque das heresias, né? Como e já existia de uma maneira muito forte, a ponto de que, se você notar bem, se você pegar lá a, a partir de Romanos, eu acho até que Atos e os Evangelhos também trazem isso, mas se você pegar a partir de Romanos, você vai ver que muita tratativa em quase todas as cartas a respeito de seita e de heresia, né? Mais especificamente a respeito das heresias. Então, a igreja sempre lutou com isso, sempre foi necessário instruir a igreja a respeito disso, e é um assunto que de vez em quando nós deveríamos parar um pouquinho para poder estudar a respeito do assunto. Pronto. Agora, para finalizar esse primeiro momento nosso, eu vou falar sobre algumas seitas judaicas, né? Aparente, nesse primeiro momento são 4 seitas, a gente encontra mencionado na Bíblia. E vamos começar falando a respeito dos fariseus. Os fariseus, eles aparecem lá no 2º século, né, antes de Cristo. Eles aceitavam como igualmente inspirada a tradição oral, ou seja, o Talmud. Seus ensinos eram mais éticos do que teológicos, o que explica a fama, por exemplo, de hipócrita deles. Eles criam na imortalidade da alma e ressurreição dos mortos. Alguns desses aqui, desses ensinos, eles estão muito coerentes com aquilo que nós acreditamos também. Então, é mais uma coisa que torna muito difícil, por muitas vezes, você identificar uma seita e também uma heresia. Mais ainda uma heresia, porque a seita é algo externo, né? A seita é externa. Você pode até não saber o significado de uma seita e pode até não entender o resultado daquelas práticas, mas as heresias, ela pode estar no nosso meio também. Isso é bíblico, ela vai estar sempre no nosso meio, inclusive a gente precisa combater isso. Vamos lá, eles aceitavam como igualmente inspirada a tradição oral, o Talmud. Aqui é como aquela outra situação em que eu falei no slide anterior, onde que os escritos dos seus mestres eles tinham o mesmo peso ou a mesmo grau, né, da Bíblia a respeito de autoridade. Então, os fariseus eles também tinham exatamente isso. Então, eles tinham lá as interpretações, por exemplo, que eram anotadas e que eram passadas e que isso foi passado de geração em geração. Eles tinham uma fama de pessoas hipócritas. Aí tem uma passagem em Lucas 18, 9 a 14, depois você pode dar uma conferida. Ele vai falar, Jesus ele falando para os seus discípulos a respeito da hipocrisia do judeu em oração versus um republicano que estava orando também no mesmo momento que ele. Então, o judeu ele aparece ali orando a Deus, cheio de justiça própria, né? Muito arrogante, inclusive se julgando superior ao publicano que orava sem conseguir nem levantar a cabeça de tanta vergonha, se humilhando, sabendo da sua condição de inferioridade em relação a Deus. E aí Jesus ele diz isso: olha, quem voltou justificado para casa foi esse daqui que se humilhou, foi o publicano, porque ele de fato ele reconheceu o seu erro, reconheceu o seu estado, ele se humilhou, enquanto que o judeu, o fariseu, foi o contrário. O fariseu ele se auto-justificou a si mesmo, tá bom? Criam na imortalidade da alma, assim como nós, e aí é o ponto interessante, que nem tudo na seita está errado. Então, uma dificuldade que a gente tem também é isso aqui. Nem tudo está certo, ou muito poucas coisas estão certas, algumas coisas estão erradas, mas principalmente são as doutrinas centrais. Eles também criam na ressurreição dos mortos, assim como nós. Aí está como referência Atos 23, versículos 6 a 8. Uma outra seita dentro do judaísmo são os saduceus.
as suas origens remontam lá a Zadok, sacerdote da época de Davi. O relato está lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 8. Eles negavam que a lei oral era autorizada e obrigatória, mas eles eram mais liberais. Eles não criam, não botavam tanta força assim no que dizia lá o Talmud, que os fariseus eles criam que era a fonte de autoridade em pé de igualdade com a Bíblia. Mas em compensação, eles eram mais liberais com relação a isso aí, mas eles eram mais exigentes em relação à pureza levítica. Então, o que é que isso quer dizer? Que eles eram mais rigorosos, eles procuravam cumprir melhor, exatamente como diz a lei, os atos, né, da lei, no que tange as questões da lei mesmo, do culto e tudo mais. Tinha que ser exatamente igual. Então, aquelas pessoas que eram extremamente cuidadosas, né? Eles não criam na ressurreição nem na vida futura. Então, olha outro ponto que eles divergiam também dos fariseus, e que eles não criam na ressurreição dos mortos enquanto os fariseus criam. Tem um confronto lá, um embate entre eles a respeito desse assunto. A gente pode ver lá em Mateus capítulo 22, versículos 23 a 33. Tem um outro relato lá em Atos, né, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Dá uma olhadinha nessas passagens, né, já que é um estudo bíblico, nada melhor do que poder consultar a Bíblia para testar a veracidade disso que nós estamos comentando aqui. Um outro grupo dentro do judaísmo são os essênios. Eles, como os fariseus, se originam lá no século II a.C., eles mantinham rigorosa observância das leis e da Torá, o Pentateuco. É muito parecido lá, né, com os saduceus. Eles eram famosos pela prosperidade, tá um errozinho de português aí, mas desculpa, tá certo. Eram famosos pela propriedade comunitária dos bens, ou seja, eles eram mais sociáveis nesse sentido de compartilhar suas coisas. O culto diário era característica importante junto com o estudo diário das suas escrituras sagradas. Então perceba que esse é um grupo que aparentemente é até um pouco mais culto, né? É um grupo que se dedicava um pouco mais à questão da prática de fato do culto. Um outro grupo dentro do judaísmo são, os zelotes. Esse grupo, eles tiveram sua origem no reinado lá do rei Herodes o Grande, no século 6 a.C., e deixaram de existir em 73, em Massada, a fortaleza construída por Herodes, que serviu de refúgio aos sobreviventes da destruição de Jerusalém. Opunham-se ao pagamento de impostos e ao imperador pagão, dizendo que deviam ser leais somente a Deus, profetizavam a vinda dos tempos de salvação. Um dos discípulos de Jesus, ele era dessa seita, né? O Simão o Zelote, ainda tem esse como um destaque lá no seu nome. Então, perceba que de todas as quatro seitas que nós falamos aqui dentro do judaísmo, em todas as quatro existiam pontos comuns, mas também todas as quatro exigiam pontos completamente diferentes, entendimentos e práticas a respeito das leis, dos mandamentos, e todos eram judeus, né? Todos professavam a mesma fé, tá? Mas tinham essa diferença. Por exemplo, o fariseu era tido como o sábio, né? Era nesse nível, eram os mestres da lei. Então, eles tinham essa prerrogativa, e muito provavelmente eles eram um grupo maior, o que facilitava mais ainda o trânsito deles e um reconhecimento ainda maior, tá bom? Pessoal, a gente vai ficar por aqui nesse primeiro momento. Na próxima aula eu já vou abrir aqui, ó, a gente vai estudar heresias na igreja primitiva. Então, que você possa aproveitar bastante essa primeira parte aí do estudo. Vou parar por aqui para que não fique muito enfadonho, mas já já a gente vai estar gravando outro vídeo e carregando aí para que vocês possam aproveitar, tá? Que Deus possa abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.